Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para manter-se informado de todo o nosso conteúdo. Faça você também parte do canal Governo Exposto. Olá, bom dia, quase boa tarde, são 11h45 da manhã, horário de Brasília, está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Olha, aqui com a gente também Flávio Morgenstern, escritor, analista político, lançou há pouco tempo, um mês, né, um livro sobre o inquérito das fake news, tem um outro livro sobre os black blocs, aliás, vou fazer o meu jabá, depois você faz o seu. Na quinta-feira eu lanço a minha livraria digital, Livraria do Lacombe, os livros do Flávio estarão lá disponíveis. Flávio, obrigado pela presença. Obrigado, eu sempre uma honra conversar com você, já tem mais concorrência, por sinal, né, mais uma livraria aí aparecendo. O livro, na verdade, não é meu, né, o livro foi organizado... Você escreveu um capítulo, né? Eu escrevi o primeiro capítulo, que é um livro, ele é de direito, mas ele é voltado para o público amplo, então está fácil de entender, tanto que tem um artigo meu, né, porque eu não sou do direito, então um livro sobre inquérito das fake news, foi chamado de Inquérito do Fim do Mundo e tá aí já bombando até na capa, né. Flávio está aqui hoje para falar do primeiro debate, né, das eleições americanas entre o Donald Trump e o Joe Biden. Daqui a pouco a gente fala disso, é a pauta número 1. Lembrando então que você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube, ao vivo, pelas redes sociais da Rede TV, tá? Twitter, Facebook, Instagram. E a gente espera a sua participação usando sempre a hashtag Opinião no Ar. Então vamos lá, as pautas de hoje. Pauta número 1. Eleições nos Estados Unidos, como foi o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden, e o Brasil foi citado. Pauta número 2, Covidão. A gente falava disso lá em março, né, que surgiria um Covidão, uma investigação sobre desvios nessa época de pandemia. Então, está apertando o cerco contra políticos suspeitos de irregularidades no combate à Covid-19. Vamos à pauta número 1. Eleições nos Estados Unidos, a pesquisa deu que 60% dos espectadores consideraram que o Joe Biden venceu esse primeiro debate, no primeiro debate entre o Trump e a Hillary Clinton, na eleição anterior. Nesse primeiro debate, no primeiro debate entre os dois, 66% dos espectadores disseram que a Hillary Clinton venceu. Agora, o Joe Biden, ele tem os seus momentos de Dilma Rousseff, sim, né? E ele faltou a aula sobre fotossíntese, porque ele disse que a floresta amazônica absorve mais gás carbônico do que os Estados Unidos produz, sim, durante o dia. À noite devolve à atmosfera grande parte desse gás carbônico. Ele ainda acha que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Não é, são os oceanos. O Joe Biden faltou a essa aula, né? Vamos começar, mas ele tem razão quando ele fala do desmatamento da Amazônia, do aumento do desmatamento da Amazônia, e ele tem razão também quando a gente pensa que quando a gente quer diminuir a temperatura, né, até para a gente, por exemplo, continuar sendo signatário do Acordo de Paris, ao contrário dos Estados Unidos que deixaram o Acordo de Paris. Se você quer diminuir o efeito de os gases, emissão de gases de efeito estufa, você tem que sim parar o desmatamento. Essa é a forma mais eficaz de combater os gases de efeito estufa e não, por exemplo, lixo ou saneamento, como alega o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ótimo tema para um programa, né? Porque era aquecimento global, aí mudou para mudança climática, né? Ricardo Felício, eu adoro Ricardo Felício. Agora, qualquer dia ele vem aqui para explicar para a gente isso tudo. Fazer um parêntese aqui, né? Quando ele diz assim, para a imprensa americana, o Joe Biden ganhou a eleição. É a mesma imprensa americana que disse que o Trump não seria presidente dos Estados Unidos na eleição. Acho que ninguém ganhou esse debate, né, Silvio? Porque a gente eles não conseguiram debater, não conseguiram apresentar os seus programas de governo, porque o Trump atropelava todo mundo. A imprensa americana, ela é majoritariamente esquerdista, né? Então, não teria outro diagnóstico senão esse. A Fox News e o âncora que mediava o debate são direitistas, são de direita, e o Chris Wallace foi interrompido pelo Trump o tempo todo. Mas a imprensa americana, majoritariamente, ela é esquerdista. Agora, o que chama muito a atenção, vamos trazer um pouco, talvez, o debate até para aquilo que nos interessa, que é o Brasil, né? A frase, numa tradução livre aqui, tá, do Joe Biden em relação às nossas florestas, eu me reuniria com países do mundo, aqui falamos em 20 bilhões de
dólares e diria: parem de derrubar a floresta ou terão, e aí chama atenção para esse ponto, consequências econômicas significativas. Ele está fazendo uma ameaça ao Brasil, como se os Estados Unidos fossem donos da nossa floresta, da nossa Amazônia. É isso que chama muito a atenção. Flávio, você queria falar? Diga lá. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta ao Joe Biden, num debate como esse, de mostrar o mapa do Brasil para o Joe Biden e perguntar onde fica a floresta aqui. Eu queria muito que o Biden respondesse. Pelo menos essa, ele sabe que a floresta existe, né? O Trump acho que nem isso, porque ele ignora o desmatamento na Amazônia. Ele não sabe, por exemplo, todo mundo está falando de Pantanal. Eu queria que esses caras me mostrassem onde fica o Pantanal no mapa. Você acha que o Trump sabe? Pergunta, não é uma questão disso. Ele não está querendo controlar a Amazônia. Eu não estou tão interessado em saber se ele quer, se ele sabe apontar onde está a Amazônia no mapa. Agora, para alguém que quer controlar a Amazônia, eu já fico bastante preocupado. Nos anos 90... Podia começar controlando a Califórnia. Né? Exatamente. A Califórnia está pegando fogo. Quem estudou nos anos 90, quem estava na escola nos anos 90 como eu, a gente ouvia a maior fake news que foi falada aqui no Brasil, agora que o termo está na moda, né? Que era de que nos Estados Unidos, nas escolas, os mapas do Brasil não vinham com a Amazônia. Falava assim, isso aqui é uma área de proteção internacional. Nunca existiu isso aí. Isso aí foi uma maior mentira da esquerda, que todo mundo que era trouxa acreditava. E no final das contas, hoje, os candidatos de esquerda nos Estados Unidos estão falando abertamente em falar: a Amazônia é nossa, nós vamos interferir lá, nós precisamos controlar a Amazônia não pertence mais ao povo brasileiro, não pertence mais à política brasileira. E o pessoal de esquerda no Brasil está lá comemorando, falando: olha que lindo, eles estão preocupados com a floresta. Fábio, não existe, não é verdade isso, gente. Não existe nenhuma ameaça à Amazônia, nem à soberania nacional. É isso que são as teorias conspiratórias que querem fazer a gente acreditar. Eu acho que a gente tem que discutir essa questão do ponto de vista muito pragmático para a nossa política externa. Então, ao se aproximar única e exclusivamente do Donald Trump e do Partido Republicano, coloca o Brasil como um pária no mundo ao desmatar a Amazônia, porque é o seguinte: se o Joe Biden vencer essa eleição, e ele tem chance, as pesquisas indicam que ele tem chance de vencer a eleição, o Brasil pode se tornar um pária internacional. Hoje você já tem os países europeus assinando cartas públicas preocupados com o desmatamento na Amazônia. Agora você tem uma outra voz do Partido Democrata que pode se tornar o próximo presidente dos Estados Unidos se unindo aos europeus. A gente pode ter um cenário muito provável de no ano que vem termos Europa e Estados Unidos contra a política ambiental do Brasil, sendo que o Brasil sempre foi um exemplo, um modelo, um paradigma de política ambiental. Então alguma coisa está acontecendo porque a nossa imagem externa está sendo muito desgastada, o nosso soft power, e isso é ruim para a gente. Os números mostram, só olhar, estou com o gráfico do INPE aberto no meu celular. Houve aumento do desmatamento da Amazônia nos últimos anos. Não foi só no governo Bolsonaro, mas houve uma aceleração. Começou. Agora não, claro, Silvio, eu não tenho compromisso com o governo nenhum. Meu compromisso é com a informação. Em 2004 e 2005 você tem taxas elevadíssimas de desmatamento, depois você tem uma política ambiental, eficaz que reduz esse desmatamento, e depois ele começa a acelerar novamente a partir de 2015. Então, assim, e ele tem uma aceleração contínua 2018 e 2019. Nos últimos 12 meses, até julho, agosto, a gente teve um aumento de 34% no desmatamento da Amazônia. É um problema real, sim. O Brasil precisa cuidar da sua própria casa para não alimentar esse tipo de imagem internacional que nos faz muito mal, deixa a gente muito mal, deixa a gente como um pária mundial. Mas esse discurso dá a entender que começou agora, né? Por que o Brasil é considerado um grande exemplo de preservação ambiental? Porque nós preservamos mais de 60% das nossas florestas. Nenhum país europeu, América, não faz nada disso. Quando você fala assim, teve aumento do desmatamento, a própria floresta ela acaba se reflorestando. Existe também propostas de reflorestamento. Então, existe o desmatamento, existe também o reflorestamento, as duas coisas juntas no Brasil. A área da Amazônia... Vamos falar também depois, né, Flávio, que eu sei que tem... Na sequência que tem o Lacombe vai chamar um tweetzinho aqui, mas vamos falar da expansão do agronegócio também, né? Porque o agro virou vilão. A expansão não em território. Porque virou produz cada vez mais, né? Por hectare, na mesma área. O que faz o país crescer, o que gera produtividade, virou o vilão da vez. Não é vilão nenhum. O agronegócio não é vilão. Falar que a floresta brasileira
Mas falar que o Brasil está virando um pária internacional, eu acho uma coisa extremamente complicada. Quer dizer, nós entramos agora como membros honorários do G20, nós estamos com cada vez mais destaque fazendo acordos internacionais que nunca tinham sido feitos, tanto com a União Europeia, tanto com a OCDE, assim por diante. Então, assim, nós estamos, na verdade, sofrendo um grande lobby internacional que envolve clima, ou seja, você tem duas propostas de você tirar a soberania dos países. É pelo clima, é pela saúde, ou seja, você tem qualquer incêndio na Amazônia, que é um incêndio comum, que existe todo ano na Amazônia, agora virou o assunto internacional da vez. Quer dizer, nunca houve uma notícia sobre isso. Quando o presidente não era o Jair Bolsonaro, quando era a Dilma, quando era o Lula, também pegava fogo. E o Lula com a Marina Silva, né, como ministro do Ambiente. Porque essa questão vem ganhando a agenda mundial, a atenção mundial das futuras gerações. Citar os números, diz que isso não começou agora. Claro, não, mas melhorou. Porque o presidente é o Bolsonaro. Melhorou muito, teve o seu auge em 2004 e 2005, depois o desmatamento diminuiu, reduziu muito e depois ele começou a aumentar rapidamente depois de 2015. Em 2018 e 2019 tem um avanço. O problema é o seguinte, a gente tem que reconhecer... Claro, mas essa coluna faz 20 anos, ela foi corrigida com uma política ambiental eficaz, como, por exemplo, a aprovação do Código Florestal. Isso está ultrapassado. E da comunidade internacional, de um modo geral, dá a impressão de que, a partir da posse do presidente Bolsonaro, assim, destruam as florestas. E não é assim. Mas não é o discurso lá fora, é o discurso aqui dentro também. Os nossos empresários, os fundos de investimento também publicaram cartas, documentos e estão chamando a atenção do vice-presidente Mourão, do governo Bolsonaro. Exatamente, o lobby mas qual o interesse dos nossos empresários, parte do agronegócio, que o Silvio tem toda a razão, você tem razão também, é um agronegócio pujante, produtivo, que merece respeito e que respeita o meio ambiente, que consegue produzir mais com menos dinheiro, mais barato. O que a gente vai fazer? Macular a cadeia do agronegócio, manchar a cadeia, colocar um carimbo de desmatamento? De jeito nenhum. Você colocou agora que qual o interesse dos empresários numa situação como essa. Estamos falando do agronegócio. O Brasil hoje alimenta provavelmente de 1/5 talvez vai chegar a 1/4 do mundo, tá? Porque a gente tem muito gado, que é o lugar, assim, é a coisa que o resto do mundo não tem. A Europa não tem muito gado. A Europa come carne de carneiro, não come tanto gado assim. Imagine agora nesse cenário geopolítico que nós temos, de um enfrentamento cada vez mais próximo entre Estados Unidos e China. Tá? E você tendo um enfrentamento entre Estados Unidos e China, vamos supor que começa a ter aquelas guerras igual na Guerra Fria, sabe, uma guerra indireta, por exemplo, na Venezuela, aqui, nossa vizinha. Vamos pensar nos exércitos, no pessoal lá no campo de batalha. Como que se alimenta estes exércitos? Você repara que, de repente, o Brasil, que era considerado uma nada... um cenário meio fantasioso. Que não é tão fantasioso assim, não, viu? Porque enfrentamento nos Estados Unidos, 5G, acho que é uma coisa assim cada vez mais próxima, entendeu? E a questão chinesa para o americano é cada vez uma questão mais premente. Quem é que vai alimentar os exércitos? Qual país que, por exemplo, pode definir este exército vai estar bem alimentado, aquele ali não? Você entende que um líder mundial, sobretudo um líder de uma grande potência, que determina guerras, que determina enfrentamentos, que determina acordos e que determina isolamentos, como é o caso do Trump, que fez acordos de paz e que fez isolamentos, como no caso do Irã, ele está pensando exatamente nisso. Então o Brasil, de repente, ele é o único líder que se aproxima desse seu cenário fantasioso que você está pintando aí. Se for cenário de guerra contra a China, está muito mais para o Trump do que para Biden, embora eu não acho que isso vai acontecer, para deixar muito claro. Mas acho que a gente tem um tweet aí para mostrar. A Barack Obama era outra, ele armou a galera lá, Irã. Bom, mas vamos fazer o seguinte, tá quente o negócio, 12h11, horário de Brasília. Do debate agora. Ontem à noite, começou às 10 horas da noite, horário de Brasília, e a Amanda falava aqui agora há pouco, Silvio, sobre talvez essa personificação, né, a ligação do Bolsonaro com o Trump, então talvez uma vitória do Biden atrapalhasse o Brasil, só para lembrar que historicamente os democratas nos Estados Unidos costumam ser mais protecionistas, o que poderia atrapalhar a entrada dos nossos produtos nos Estados Unidos. É curioso, né? Ele cita, por exemplo, veja, o Peterson fala, né? Veja, em Portugal, dizem, o governo é nosso, quem manda em Portugal é Portugal. O Brasil não pode falar o mesmo. Quando vai, né? Agora, o Joe Biden diz, quem manda na Amazônia é os Estados Unidos, querem mandar na Amazônia são os Estados Unidos.
É uma coisa. Né? Então, só para concluir aqui o raciocínio. Então, assim, é muito curioso isso, porque você vê nitidamente, né, uma política esquerdista de entender que a Amazônia não é brasileira. Isso é escandaloso, Lacombe. Eu acho escandaloso. Agora, por quê? Justamente por isso que você falou. Porque o Trump é associado ao presidente Jair Bolsonaro. A Amanda muito bem trouxe os dados aqui do desmatamento, mostrando que no governo Dilma Rousseff, você teve um aumento do desmatamento na nossa Amazônia. Mas o que é citado? É citado o governo Jair Bolsonaro. Né? Então, ou seja, a partir do momento que o presidente é o Jair Bolsonaro e a esquerda não gosta do Bolsonaro e as ONGs que ganham muito dinheiro com a Amazônia, especialmente as ONGs internacionais também, né? Então, evidentemente que agora os números são interessantes. Lá atrás não era. Aquecimento global e de incêndios da Califórnia. Que acontecem também todos os anos, né? Temos mais um tweet, é isso? Thiago Amparo, eba, fomos mencionados, ironia. Biden diz que vai dispor de 20 bilhões de dólares para que a Amazônia pare de ser destruída ou sofrerá consequências econômicas. Será interessante ver como Bolsonaro e Biden, Bolsonaro e Biden, que é o que você falava, como é que seria uma relação dos democratas no poder com o Bolsonaro. O último grande presidente democrata chamou um ex-presidiário, que é o ex-presidente Lula, né, de o cara, né? Só lembrando isso. That's the guy. That's the guy, it's gay. Bom, a gente já tem a Ana Paula Henkel, não sei, a gente também vai conversar com a Ana Paula Henkel, né? Que é uma grande amiga nossa, né, Silvio? Acho que o Flávio também gosta muito da Ana Paula. Grande colunista da Revista Oeste. Foi a Revista Oeste, que tem como editor executivo Silvio Navarro. Senso em Comum, portal do Flávio Morgenstern também. Temos os melhores colunistas também, apesar da Oeste. Somos menores, mas nós estamos aí na briga. A Ana Paula Henkel daqui a pouquinho vai conversar com a gente. Foi uma grande atleta, uma medalhista olímpica do vôlei. Então, as pessoas acham que uma máscara protege. Quando você está de máscara, você protege duplamente, você está duplamente protegido, então elas podem usar duas também, né? Olha, gente, é o seguinte, o diretor do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, Robert Redfield, doutor respeitadíssimo, disse que se usar máscara, se todos os americanos usassem máscara, você poderia diminuir as mortes e diminuir o tempo de duração da pandemia. É o cientista americano dizendo isso, não é nenhuma ONG, nenhuma conspiração chinesa, nada disso. É o diretor do Centro de Doenças de Controle. Bom, se você não for acreditar no cara que tem essa credibilidade e essa qualificação, eu dei destaque para o ele singular. é o porta-voz dessa notícia, mas eu tenho certeza que muitos médicos e muitos cientistas pensam como ele. Como muitos cientistas pensam o contrário. A graça da ciência é justamente isso, quando nós temos opiniões divergentes, ao invés de simplesmente falar isso aqui é verdade, obedeçam. O pior é quando a ideologia cega a ciência, a ideologia entra na frente da ciência, a politização acaba contaminando a ciência. Esse é o efeito, então, é verdade, é exatamente mais gravoso. Imagina então se a gente fosse acreditar na maior autoridade, que deveria ser a maior autoridade no assunto, que é a Organização Mundial de Saúde, que já foi e voltou umas 3 ou 4 vezes sobre esse assunto da máscara. Aliás, eu citei na segunda-feira aqui, há vários Virou estudos... a Desorganização Mundial da Saúde. Desorganização. Há vários estudos, foram feitos estudos sobre o uso da máscara em vários países e todos chegaram ao mesmo resultado. E eu citei aqui na segunda-feira o principal deles, que trabalhou com o maior universo de pacientes, 7 mil pacientes, um estudo feito na China e um paciente desses 7 mil infectados, né, se contaminou em ambiente externo. Encontrou uma outra pessoa na rua, os dois sem máscara, conversaram por alguns minutos e ele se infectou. Né? Quer dizer, às vezes eu vejo as pessoas aqui em São Paulo, na rua, correndo, ou de bicicleta, passando rápido, mas com a máscara. É interessante que os chineses e os asiáticos têm o hábito de usar máscara, né? Os japoneses, muito antes da pandemia, isso é tido como um sinal de higiene, de proteção, enfim, eles usam no transporte público, é comum. E quem diz que a máscara funciona, você cita aí um estudo chinês, normalmente vocês desqualificam, descredibilizam as informações da China, mas os órgãos saber de saúde americanos, o Centro de Controle de Doenças e o FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, doutor Anthony Fauci, que é a maior autoridade de saúde de epidemiologia nos Estados Unidos, é a favor do uso das máscaras. O único que é contra é o presidente Trump, que, aliás, mentiu para os americanos, como o Fábio Borges bem lembrou, sobre a gravidade da Covid-19, que ele já sabia desde fevereiro. Isso está gravado, tem uma gravação dele falando isso, foi publicado agora no livro do jornalista Bob Woodward, dizendo que sabia da gravidade, inclusive falou por telefone com o presidente chinês Xi Jinping, mesmo assim não alertou os americanos, porque, segundo ele, não queria espalhar, não queria propagar o pânico. A gente sabe que não é isso, ele não queria, na verdade, trazer efeitos
eleitorais negativos, como morrendo de medo o que ia acontecer com a economia, e de fato aconteceu. No segundo trimestre, a economia americana despencou 30% maior queda da história. Só para deixar bem claro, não é só o Trump. Nessa linha, o grande culpado Xi Jinping. Sim, mas não é só o Trump. Não pareceu quando ele falou no telefone exemplo, com o Xi, deixou de alertar seus compatriotas. Você está pensando nos dados da OMS, a OMS tem uma grande ironia, né? Ela fica na Suíça, e você sabe que a Suíça ela não segue os protocolos da OMS e ninguém lá usa máscara, né? Saiu na Weltwoche, uma revista para o qual eu escrevo recentemente, teve um protesto lá com os manifestantes usando máscara e a polícia não. Então, é para se ver essa ironia também, né? Nós seguimos a OMS e lá quem está lá do lado da OMS não segue. Então, o problema é que a OMS, assim como determinados cientistas, encontram lastro e amparo em manchetes olímpicas de jornais que têm visivelmente um viés mais à esquerda e uma preocupação gigantesca em tentar prejudicar determinados presidentes, o caso do Trump nos Estados Unidos, o caso do presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, e são manchetes verdadeiramente olímpicas, né? Ultrapassa 400 mortes, ultrapassa 1 milhão, alcança 1 milhão de mortes. Quantas pessoas foram recuperadas? Qual o real número e índice de letalidade da Covid? Teve uma certa emissora de TV 0,0... Não é mais alto do que isso e é mais alto do que uma gripezinha também, mas a gente sabe até agora que são mais de 1 milhão de mortes no mundo inteiro. Os Estados Unidos respondem por pelo menos mais de 200 mil. Quando você reclama dessa frase, morreu com Covid ou morreu de Covid? Se a gente começar a relativizar tudo, aí fica difícil. Isso não é relativizar, debate, isso é colocar o foco exatamente na causa. Se a gente não acreditar nos números, se a gente não acreditar nos dados, aí fica complicado. Não, mas eu tô querendo justamente entender esses números, porque todo mundo que reclama dessa frase, eu detesto essa frase do Bolsonaro, porque ele foi extremamente insensível com as vítimas reais do Covid. Agora, quais são os mortos? A gente está falando, tem 1 milhão de mortos por Covid no mundo. E quantos são os mortos por gripe? A Covid é mais séria que a gripe, sem a menor sombra de dúvida. Agora, quais são os números de morte de gripe? E se você olhar... As pessoas não sabem disso. Aí quando você vai comparar... Certamente são menores. Sim, só que eles não são muito menores. Não caíram todos os índices de morte por pneumonia, tuberculose, AVC, infarto, as mortes este ano. Exatamente. Quando essas doenças caíram drasticamente. Exatamente. A gente tem aí exemplo da Argentina, que tem um lockdown bem pesado e está lá com números altos. Tem a muito maiores que a nossa. Em números absolutos que não tem, não fez nada e não tem assim números tão altos, né, comparado à população do país. Temos aquilo que é de melhor. Maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resusque Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. Hoje falando sobre o primeiro debate das eleições americanas entre Donald Trump e Joe Biden. E agora a gente traz para nossa conversa, né, um ídolo nosso, Ana Paula Henkel, né, que mora na Califórnia, grande jogadora de vôlei, medalhista olímpica, se tornou uma grande analista política. Silvio, todos nós aqui somos fãs da Ana Paula, está lá ela já no nosso telão. Ana, muitíssimo obrigado pela participação na Opinião no Ar. Diga aí, você deve ter dormido pouquíssimo, que eu vi uma mensagem sua hoje no horário de Brasília, 3h20 e poucos da manhã. Me diga, você conseguiu organizar seu pensamento, consegue fazer uma análise desse debate? Obrigado pela participação. Um prazer estar aqui com vocês, Lacombe. Dormir é para os fracos. Eu já dormi muito quando foram 24 anos como atleta, então o sono já está em dia, alimentação em dia. Agora já dá para arriscar um pouquinho num vinhozinho, numa noite mal dormida, mas a verdade é que eu tenho lido muito, né? As eleições americanas aí pegando fogo, então eu tenho lido muito, trabalhado muito. A Califórnia está 4 horas atrás do Brasil, então é artigo para escrever, é curso para ministrar também sobre política americana e acompanhar todas as notícias. Demanda aí atravessar a noite em claro. E diga, o que você pode destacar desse debate? Eu sempre falo isso, eu fiz uma live no meu canal no YouTube com a Ana, ela sofreu uma série de calúnias, de mentiras, quando ela esmiuçou esse movimento Black Lives Matter, né, que para mim é Black Votes Matter, né? Os democratas usam muito essa parcela dos eleitores americanos na tentativa de manter aqueles votos ali, né? O que você pode destacar, Ana, desse debate de ontem?
Lacombe, eu acho que o debate de ontem, sinceramente, eu acho que os dois falaram para suas bases. Eu acho que quem estava indeciso continuou indeciso, embora muito difícil, né? A esse ponto, alguém ainda está indeciso com tantos protestos violentos, né? Várias cidades democratas aqui em chamas, literalmente em chamas. Eu acho que o problema é que Joe Biden, ele não vem falando, né, coisa com coisa já há muito tempo, então o sarrafo eu acho que foi colocado lá embaixo para ele. Eu tinha um pouco de receio disso, para falar a verdade, porque aí qualquer coisinha, se ele não fosse medíocre no debate, a imprensa militante, que é a sua grande maioria, com certeza colocaria num pedestal, né? Não, Joe Biden venceu. Eu acho que os dois foram agressivos um com o outro. Biden falou muito pouco das suas políticas públicas ali, da sua plataforma. Acho que o Trump foi incisivo, um pouco mais incisivo nos números, né? Porque a verdade, Lacombe, é que em janeiro, antes da pandemia, os Estados Unidos, eles estavam com uma das melhores economias da história, né? Números de desemprego aí, um dos mais baixos da história, principalmente entre negros e latinos. E eu acho que, independentemente de quem sair vencedor no dia 3 de novembro, que provavelmente não vai ser 3 de novembro, essa eleição vai se estender aí um pouco em algumas semanas, eu arrisco a dizer, Lacombe, que por incrível que pareça, até com o movimento Black Lives Matter, eu acredito que o Trump será um dos republicanos que vai conseguir mais votos dos negros na história. Eu acho que o Trump, apesar dele não ser nada presidenciável, digamos assim, né, com seus tweets mal criados, ele coloca o dedo na ferida, né? Eu acho que às vezes, né, eu costumo até falar que tem aquela fábula de Esopo, onde os ratinhos estavam sendo comidos por um gato, até que um ratinho fala assim, bom, alguém tem que colocar um sino nesse gato, porque aí quando o gato vier comer a gente sabe que o gato está vindo. E os ratinhos falaram, bom, ótima ideia, mas quem é que vai colocar o sino no gato? Porque quem for colocar o sino no gato vai ser comido. E eu acho que o Trump faz isso, ele coloca os sinos nos gatos, na China, no Black Lives Matter, na hipocrisia desses movimentos. Ele chama terroristas do que são, a Antifa é um grupo doméstico terrorista. Então eu acho que, apesar desse lado dele bem mal criado, eu acho que ele coloca o dedo na ferida e ele expôs muita coisa para o eleitorado americano, e essa hipocrisia da esquerda americana, que foi muito para a esquerda, agora está bem exposta. Quem quer fazer pergunta para Ana? Ladies first. Ele sempre fala ladies first. Ana, prazer, eu sou Amanda, um prazer te receber aqui no Opinião no Ar. Queria fazer uma pergunta de mulher para mulher, sendo que eu sou a única mulher nessa bancada, você é mulher também, leio seus comentários, assisto as entrevistas. Ana, eu queria saber se você chama esse estilo do Trump de mal criado. Acho que eu seria um pouco mais enfático. Eu acho um estilo bem agressivo, quase uma masculinidade predatória. Ele foi acusado por diversas mulheres de abuso sexual. Ele é um machista tradicional, é misógino, e principalmente esse estilo agressivo, autoritário, isso não te incomoda? Amanda, eu como atleta, eu me coloco muito nos números, nas estatísticas. Eu acho que existe uma retórica aí que ela é exagerada pela imprensa. Você pode ver que ali dentro, em volta do Trump, o Trump é rodeado de mulheres. Ele colocou mulheres em postos altíssimos na Casa Branca, nas Forças Aéreas Americanas. Esses números do desemprego mais baixos da história, que eu estava comentando, de negros e latinos, as mulheres também estão encampadas aí nesses números mais baixos do desemprego da história. Faz carinhos exagerados. Como se ele estivesse falando algo que ele nunca disse. Aquilo foi produzido por computador na era uma coisa pesada, né? Era sempre assim um carinho meio esquisito. Se fosse
fosse para fazer uma coisa fake, eu acho que faria uma coisa mais A gente vai enveredar mesmo por essa discussão, porque isso não é sério, gente. Não, eu acho interessante olhar. Isso não é sério. É um homem que tem exclui. 50 anos de vida pública, ele não pode ser acusado. Ele nunca foi acusado de pedofilia. Não foi acusado. Isso é mais... Não, isso é mais não de pedofilia, mas ele foi acusado. Isso é mais uma fake news. Não, ele foi acusado, Trump é um mentiroso contumaz e compulsivo. Isso é um fato, a gente tem que olhar e tratar isso como pode começar a citar uma possibilidade. Tem que olhar e falar assim, olha, não dá pra dizer, esse é o meu candidato preferido, então vamos lá excluir qualquer acusação que tenha contra ele. Bom, do Trump tem um vídeo em que ele diz com todas as letras, eu não poderia nem repetir aqui porque o horário não permite, o que ele faz com as mulheres, o que ele gosta de fazer com as mulheres. Um vídeo divulgado, esse sim, ele verdadeiro, na eleição de 2016. Ele fala palavrões, por exemplo. É como o Bolsonaro. Foi a mesma coisa que o Moro tentou fazer com o Bolsonaro. Você vai lá, mostra o cara em privado e você percebe que ele é mais ou menos a mesma pessoa que ele é em público, só com palavrões a mais. Essa é a grande diferença. Ele não foi acusado de abuso sexual por nenhuma mulher. Silvia Navarro. Amanda, posso só fazer um comentário? Claro, faz, Ana, depois eu tenho uma pergunta para você, mas diga lá. Eu acho o seguinte, eu acho que esse movimento Me Too, por exemplo, né, que tomou, né, as páginas aí, é muito claro ver que esse movimento, ele não é contra vítimas de assédio sexual, ele é contra homens, né, supostamente que cometeram assédio sexual do espectro da direita, porque essa história do Joe Biden com a senadora, quando era senador com a ex-secretária, é uma história muito documentada, que a família toda, amigos falam, e simplesmente ninguém toca nesse assunto. O que eu acho desse movimento, Amanda, o problema é que se todo homem é predador, ninguém é. Assim, dessa maneira, se a gente coloca absolutamente todos os homens no espectro de possíveis estupradores são todos machistas, o que acontece é que as reais vítimas de assédio sexual, elas acabam sendo encobertas por um movimento hipócrita que durante 20 anos ficou calado aqui em Hollywood, quando artistas de cinema, atrizes estavam se enriquecendo porque esses predadores sexuais eram grandes produtores aqui de Hollywood e colocavam uma tonelada de dinheiro nos filmes dela. Depois que se enriqueceram, aí virou Me Too, vamos reclamar. O problema é que se todo mundo ninguém é. A gente precisa separar exatamente quem sofre de assédio sexual para a gente poder realmente ajudar essas mulheres. Porque se todo homem é misógino, é machista, aí ninguém é. E a gente acaba prejudicando as reais vítimas desses crimes. Tá, só para deixar claro, eu não falei que todo homem é misógino e machista, muito pelo contrário, nem é predador. Eu falei do Trump especificamente. E essas mulheres enriqueceram, ganharam voz e agora conseguiram divulgar os seus traumas para ajudar outras mulheres que também são vítimas de assédio sexual. Isso é uma coisa muito séria na indústria da televisão e na indústria do cinema. A gente sabe disso. Acho que a gente não pode minimizar esse Glória problema, Maria. não. Deu uma belíssima entrevista para por mais glórias nesse mundo. Glória Maria, parabéns. Ana, rapidamente então aqui para a gente tentar amarrar a nossa conversa, partindo um pouquinho mais de olhar sobre essa eleição nos Estados Unidos. Tem 35 dias aí para a eleição. Você mesmo citou que ela não deve acabar nessa data, mas é o start, vamos dizer assim. Qual a possibilidade real do Donald Trump perder essa eleição? Porque, como você bem citou, no início do ano, a economia americana voava e nunca tantos latinos, nunca tantos negros tiveram tantos empregos e uma situação de vida tão confortável como nesse governo do Donald Trump. O vento pode virar, ainda é possível, de uma forma bem sintética para a gente amarrar o tema aqui. Silvio, eu acho que se você tivesse feito essa pergunta em janeiro, eu diria assim, as chances de reeleição são gigantescas, mas aí veio a pandemia e como a gente viu, a pandemia foi usada como uma arma política nos Estados Unidos, no Brasil também, então esse mantra continua aí, depois dessa pandemia, a economia que estava muito aquecida sofreu um baque muito grande, né? Foram 30 milhões de desempregados num período muito curto de tempo, agora está recuperando, então há chances
sim, Silvio, do Trump perder. Embora, o que eu sempre falo para os brasileiros que acompanham a política americana, é que toda vez que uma pesquisa é colocada no Brasil como Biden lidera por 12 pontos na pesquisa nacional. A pesquisa nacional não importa. A gente tem que olhar as pesquisas por estado, porque aqui existe o colégio eleitoral, então os brasileiros têm que entender isso. Você tem que olhar os estados onde são swing states, ou seja, os estados que não têm uma votação certa nos republicanos, nos democratas, e aí sim olhar esses números nesses estados e ver quem é que está na frente nesses estados e quantos delegados cada estado tem. Uma coisa interessante, Silvio, é que quando a pesquisa ela é quebrada por temas, aí quando o tema é economia, o Donald Trump ele dispara de 12% a 14% aí na frente de Joe Biden, inclusive nesses estados que são considerados swing states. Ou seja, o americano ele está muito preocupado com a economia. Ana, você é uma profunda conhecedora da história americana, você tem um curso sobre história americana e a esquerda no mundo, de um modo geral, conseguiu colar nela, né, tudo que há de bom, né? A solidariedade, a fraternidade, né? E empurrar para a direita tudo o que há de ruim, a ganância, o egoísmo. E aí a gente volta, você tem um curso sobre história americana, como disse. Então, quem acabou com a escravidão foi um presidente republicano, Abraham Lincoln, né? E com os votos de 100% dos republicanos pelo fim da escravidão e 23% só dos democratas. O Partido Republicano foi fundado para acabar com a escravidão, por ser. Ku Klux Klan foi criada por democratas para impedir que negros chegassem à política, né? Então esse é um processo longo, né, que a gente acompanha até hoje, né, Ana? É um processo longo e, Lacombe, vale também a gente lembrar que ali no começo de quando os negros começaram a ingressar na política, os 8 primeiros deputados e senadores eleitos, eles todos os 8 também do Partido Republicano, com forte opressão ali dos democratas, os democratas não queriam que os negros se envolvessem na política e o Partido Republicano abriu as portas para os negros e a gente vê que depois a narrativa democrata, ela é virada ali na história exatamente para colocar os republicanos, né, como racistas e essas peças todas aí, misóginos. Mas o que a gente vê, o Lacombe, e agora, né, com as redes sociais, então, a quantidade de vídeos de negros e de latinos apoiando Donald Trump, porque o Partido Republicano, Lacombe, é o partido exatamente que coloca políticas públicas em debate, não apenas narrativas, né, de nazista, fascista. É o partido que quer discutir políticas públicas. Agora, por exemplo, essa semana estávamos discutindo aqui uma das políticas que o Partido Democrata quer colocar em pauta na plataforma do Joe Biden, e aí através a vice dele, da Kamala Harris, que ela é um pouco mais para a esquerda radical democrata, é o aborto em absolutamente qualquer momento da gestação, a taxação de grandes fortunas, fronteiras abertas, o direito de voto para criminosos, assassinos, pedófilos, estupradores de dentro da cadeia. Então, o que a gente pode ver, Lacombe, e o Flávio aí pode até me ajudar nisso também, é que aquele Partido Democrata do John Kennedy, né, do JFK, um presidente que foi muito a favor também da reforma tributária, de uma área militar forte, esse partido não existe mais. O Partido Democrata hoje, nos Estados Unidos, ele deu uma guinada muito radical para a esquerda e eu acho que isso pode afetar também aquele democrata moderado que tirou o Joe Biden das primárias democratas exatamente porque ele teria uma aura de moderado, o que agora ele está sendo totalmente sequestrado pela esquerda radical ali dentro do partido. Ana, rapidamente uma pergunta sobre, justamente você falou nessa guinada à esquerda. O Biden é sustentado por grupos que pensam em retirar fundos, por exemplo, da polícia para
criação de conselhos anticrime, vamos dizer assim, né? Algo parecido até com o que acontece com a esquerda aqui no Brasil, como pensa o PSOL, por exemplo. Eu queria saber se existe essa preocupação, principalmente porque os Estados Unidos têm hoje um momento em que se confunde protesto com violência. Silvio, isso é um debate aqui muito quente e essa semana a lenda da NBA, o Charles Barkley, ele colocou o dedo na ferida e ele colocou a real mesmo e falou, vem cá, essa história, esse movimento Defund the Police, cortem o orçamento da polícia, vocês sabem quem é que vai sair prejudicado? Serão as comunidades negras, porque se a gente tirar o orçamento, cortar o orçamento da polícia, e ele ainda brincou, nas palavras dele, ele ainda falou assim, quem é que os negros vão chamar quando os crimes acontecerem nas comunidades? Os Ghostbusters, né, os caça-fantasmas, ele ainda disse isso. E é realmente isso, se você continua, né, quem tem ali um mínimo de honestidade intelectual sabe que esse movimento de Defund the Police só vai prejudicar as comunidades mais pobres, as comunidades carentes, as comunidades negras, latinas, porque o rico, o branco, ele vai continuar ali com seus condomínios fechados, com a sua segurança particular. Então, e muitos negros sabem disso, e por isso que eu volto a repetir, eu acho que o Trump, ele, independentemente do resultado da eleição, eu acredito que ele seja um dos presidentes republicanos que mais vai angariar votos aí da comunidade negra, que é uma comunidade ali cativa, né, do Partido Democrata. E aí volta um pouco também, Silvio, naquilo que o Lacombe disse no começo, né, aquele ataque horroroso, né, e vil e covarde que eu sofri quando me chamaram de racista, porque eu coloquei no debate dados do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, do FBI, mostrando que a comunidade negra é uma população menor nos Estados Unidos, mas que detém os maiores índices de criminalidade, e isso expõe o quê? Não é que o negro seja mais violento ou seja uma pessoa ruim, isso expõe as políticas públicas do Partido Democrata nessas comunidades, expõe exatamente a hipocrisia da família destruída, do núcleo familiar destruído, das políticas embasadas ali nas comunidades que são falhas. São muitos anos ali que eles colocam o negro ali para votar no Partido Democrata, mas eles não mostram as políticas públicas. O próprio movimento Black Lives Matter, no site deles, tem um parágrafo muito lá óbvio, escrito em preto e branco, que um dos focos do movimento é exatamente quebrar essa união, esse modelo de união familiar do Ocidente, né? Então a gente vê que a própria fundadora do Black Lives Matter já disse que eles são treinados, são marxistas treinados, e aí quando você traz os números das políticas públicas dos democratas que não vem dando certo há muitos anos, aí só sobra xingar mesmo o mensageiro. Ana Paula Henkel, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Opinião no Ar. É você sempre, né, enriquecendo aqui o debate, e até uma próxima. Conto com a sua participação sempre que você estiver disponível, tá bom, Ana? Obrigado. Obrigado, um prazer estar com vocês aí. Até a próxima. 12h54, horário de Brasília. E informação que acabou de chegar: o desemprego atingiu taxa recorde e já afeta mais de 13 milhões de brasileiros. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e quem tem as informações é a repórter Carolina Riguengo, que está na redação e traz os destaques do Rede TV News de hoje pra gente. Boa tarde, Carol. Oi, Lacombe, boa tarde para você, para todo mundo que está aí no estúdio e para todos que estão nos acompanhando. O desemprego no Brasil chegou a 13,8% no trimestre encerrado no mês de julho. Esse número faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, considerado o indicador oficial de emprego no país. Essa é a maior taxa já registrada desde o início da série histórica em 2012, o que reflete os impactos da pandemia de coronavírus na economia. E como você ressaltou,
São 13,1 milhões de desempregados no país e o setor mais atingido foi o comércio, que fechou 1,6 milhão de vagas. Mais informações no nosso portal e também no Rede TV News a partir das 7h30 da noite. Boa tarde para você e para todo mundo. 12h57, opinião no ar, tá chegando ao fim. Daqui a pouquinho a gente termina. Flávio Morgenstern, vamos dar uma arredondada na nossa conversa aqui, no nosso debate. Será que a gente se preocupa aqui no Brasil com a vitória de Joe Biden ou em relações internacionais não há amizade, tanto faz, só há interesses? O que você vislumbra de caminho para o Brasil? Nós tivemos uma mudança nas relações internacionais gigantesca com Bolsonaro, como nunca houve no Brasil, por conta dos eixos com os quais nós costumamos nos alinhar historicamente no Brasil. Ou seja, você tem uma tendência no Brasil, tem uma política anti-Israel, apesar de o Brasil ter presidido a cerimônia da ONU que fundou o Estado de Israel, mas nós temos uma tendência sempre a ser críticos a Israel e tem uma tendência muito mais automática quase com os países árabes da região. Assim como nós temos uma política já automaticamente anti-americanista. Isso acontece assim já coisa de século, não é uma coisa assim só da esquerda recente. Os militares, inclusive, também foram completamente nacionalistas, preocupados com uma invasão militar no Brasil. Tem essa preocupação até hoje na Escola Superior de Guerra. E nós estamos mudando isso radicalmente. Quer dizer, nós temos agora um alinhamento com os Estados Unidos, apesar de termos muitas ligações comerciais com a China, sobretudo por conta do agronegócio, e essa mudança de perspectiva dá um peso diferente no tabuleiro geopolítico do mundo. Nós somos importantes, as ações internacionais brasileiras, elas importam muito mais agora por conta disso. Quer dizer, nós somos o celeiro do mundo, nós alimentamos um quarto aí do mundo, né? O peso econômico disso tem consequências políticas, tem consequências geopolíticas muito grandes. Por conta disso, eu acho que uma possível eleição de Joe Biden, ela é preocupante, né? Para o Brasil, porque nós temos agora uma mudança muito grande de ter chegando ao fim. Ok. Vai caminhar tudo bem. Seja quem for o com o caso do Biden, não. Com o caso dele, não. Muitíssimo obrigado, Amanda Klein. Olá, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder novos vídeos, deixe seu like e comente aqui o que você achou do assunto. Até o próximo vídeo.